Olá, bom dia, turma. Vamos dar início a mais uma aula de exames especiais, incidências especiais. E hoje vamos começar com a estrutura de coluna, tá? A coluna, ela tem vários segmentos, né? Cervical, torácico, lombar. Então, a gente vai ver por partes, certo? Muitas das incidências especiais que eu vou estar mostrando aqui para vocês possivelmente já viram aí em exames radiológicos 1 e exames 1, certo? Então, vamos lá. Antes de tudo, é importante a gente entender um pouquinho da importância dos pontos de referências topográficos, certo? Esses pontos de referências, eles são importantes para a gente conseguir palpar, né, o paciente para fazer um bom posicionamento radiográfico, tá? Também são úteis quando são necessárias imagens radiográficas bem colimadas de vértebras específicas. Então, esses pontos de referência é como se fosse um norte, uma bússola, tá? Para que vocês consigam aí fazer um bom posicionamento, saber mais ou menos onde fica cada vértebra, tá bom? Para fazer um bom exame. Outro ponto também é que a gente sabe que existem pacientes com vários biotipos, né? De vários corpos diferentes. Então, esses pontos de referência, eles representam as relações anatômicas de um paciente mediano, tá bom? Então, possa ser que haja diferença de um paciente para o outro, certo? Então, a coluna cervical, os pontos de referência, né, para a coluna cervical, para a gente poder localizar, né, um nível aí de C1, de C7, a gente pode ter como base aí o meato acústico externo, tá vendo aqui? O meato acústico externo, abaixo aí do meato acústico externo, a gente tem aqui a vértebra, né, C1, a C2, que são vértebras fundidas, né, a C3, ela fica aqui em relação ao gônio, né, que a gente consegue ver em relação à mandíbula. Aqui vem a C3, a C4 em relação à cartilagem da tireoide, tá? A 4 e a 5. E a C6 é a última vértebra, chamada de vértebra proeminente, que é a C7. E a gente consegue poupar aqui o processo espinhoso quando a gente flexiona, né? Vocês podem estar aí flexionando aí o pescoço de vocês, e aí vai ter um ossinho, né? Mais avantajado, e a gente consegue poupar, e essa daí é a vértebra C7, né, onde finaliza a nossa coluna cervical, tá bom? Aqui a gente consegue ver mais claro os pontos de referência. Então, temos aqui o meato acústico externo, tá vendo? Aqui, abaixo aqui do pavilhão auricular, nós temos o C1, tá vendo? C2, né, C1 e C2, a C3, ela fica abaixo aqui da mandíbula, tá vendo? A C4 e a C5, ela fica aqui, ó, onde tem a partezinha da glândula tireoide, tá certo? Então, aqui a C4 e a C5 é aqui, e a C7 e a T1 é onde a gente consegue palpar, né, a vértebra proeminente, tá certo? Então, memorizem, é importante para fazer um bom posicionamento. Então, a coluna torácica e o externo, né, também tem pontos de referência. Então, a gente sabe que o externo, né, é um osso onde tem 3 partes, o manúbrio, né, aí temos o corpo, temos o processo tifoide, certo? Então, o externo, ele fica na parte anterior, e é importante para a gente fazer um posicionamento para a coluna torácica, tá? Então, a incisura jugular é uma estrutura que a gente consegue palpar, né? Aí na parte perto das duas clavículas, né, tem uma estrutura tipo um buraquinho, onde a gente consegue palpar, né, em forma de U, e também a nossa incisura jugular, tá? A incisura jugular, ela está no nível de T2 e T3, então aqui a gente já sabe que na incisura jugular é compatível com a localização da vértebra T2 e T3. E a T1, ela está acima, certo, da incisura jugular, tá? Então, aqui a gente consegue ver melhor a vértebra proeminente, né, que é a C7. Então, logo abaixo tem a T1, tá? Então, temos aqui a incisura jugular, ó, que é essa parte aqui do manúbrio, né, acima do manúbrio, na parte anterior. Então, aqui é em torno de T2, T3, certo? Temos aqui o ângulo external, o tórax médio, que é a T7, né, que fica entre aí as escápulas, né, na parte medial mesmo do tórax,
E temos aqui em torno de T10 o processo tifoide. A gente pode também localizar e ver onde fica o processo tifoide, certo? Em torno aí de T10, tá? Então, isso é muito bom para a gente conhecer mais, né, a região aí das estruturas do nosso corpo, do corpo do paciente, para fazer um bom posicionamento. Para a coluna, gente, é recomendado fazer o paciente ereto, né, em pé ou reclinado. É importante para poder ver até mesmo o alinhamento da coluna e a estabilidade do ligamento, né? A gente sabe que existem patologias, né, da coluna, como escoliose, né, cifose, lordose. Então, quando o paciente está em pé, é bom para poder demonstrar como é que está a curvatura da coluna, certo? Mas você sempre tem que fazer de acordo com o paciente, tá? O paciente tem que estar confortável, tem que conseguir fazer o posicionamento, tá? Algumas condições, como traumatismo, elas podem requerer radiografia da coluna cervical com o paciente numa posição reclinada, tá? As colunas torácicas são normalmente radiografadas com o paciente inclinado, exceto para o exame de escoliose, tá vendo? Então, quando o paciente chegar, você pode notar já uma escoliose, dependendo do grau, mas você, ao fazer a anamnese, você pode perguntar o motivo do exame, né? Porque o médico, ele passou esse exame, então o paciente pode queixar, né? Você pode ver também na requisição a indicação clínica, se tiver. Então, isso vai ajudar vocês a fazer um bom posicionamento, fazer um bom exame, tá? É importante também se atentar à radioproteção. Então, a gente sabe que a tireoide, a paratireoide, os seios, os testículos, os ovários podem ser minimizados durante a radiografia da coluna cervical e do tórax lombar. Então, a gente precisa se atentar à colimação, né? Uma colimação reduzida, próxima, o uso do KV-MAS, que são os fatores de exposição próprios, tá? Utilizar de forma correta, minimização de repetições, então, isso aqui entra a boa informação, né, passada ao paciente, ao bom posicionamento e a proteção de gônada, gente, que é importantíssimo, tá? Quais são as incidências especiais que a gente vai ver, então? Então, a gente vai ver as 3 incidências especiais, que é o AP de coluna cervical, só que de boca aberta, justamente para a gente visualizar as 2 primeiras vértebras, que é a atlas e a ax, a C1 e a C2, tá? Então, vocês conhecem o AP de coluna, mas nesse caso aqui é uma AP de coluna, mas com o paciente de boca aberta, tá? A oblíqua, certo? Que é uma incidência especial, e o perfil, só que não é o perfil básico, como vocês viram, é o perfil com hiperflexão e hiperextensão, tá? Então, as indicações é particularmente fraturas envolvendo a C1 e a C2, certo? Vai poder demonstrar o dente, né, da segunda vértebra cervical, que é a odontoide, e fraturas, tá? Então, as indicações é ter uma atenção aí para pacientes com trauma, não deve remover o colar cervical, caso o paciente chegue com um, não mover, gente, a cabeça e o pescoço até ser autorizado por um médico, tá bom? Então, tomar muito cuidado. Fatores técnicos é a DEFOF de 1 metro, tamanho do RI, né, vai variar, como vocês sabem, pode ser 18 por 24, 24 por 30, mas 18 por 24 já é suficiente, porque é só para ver mesmo a C1 e a C2, tá bom? O posicionamento do paciente pode ser supina, né, o paciente pode estar em decúbito dorsal ou em pé, tá? Então, sempre tomar cuidado aí com os braços para não ficar sobreposto, apoiar a cabeça na superfície da mesa, fornecendo uma imobilização se necessário. Então, o posicionamento da parte, você já sabe da importância de ter um alinhamento preciso, correto, alinhar o plano sagital médio no raio central, ao centro da mesa, ao chassi, tá tudo alinhadinho certinho, a cabeça não pode estar rotacionada, não pode estar rodada. Pedir para que o paciente ele abra a boca tem que estar bem aberta durante a exposição, porque o raio central ele vai incidir, né, diretamente no centro da boca, né, da boca aberta, para poder pegar aí a região da C1 e C2, certo? O raio central ele é perpendicular, então não tem angulação, bom raio central perpendicular ao RI. Outra coisa importante, quando o paciente ele for instruído para abrir a boca, ter certeza de que apenas a mandíbula inferior ele se mexa, tá? Para que isso evite ele estar movimentando a cabeça, tá bom? Outro ponto também, não permitir que o paciente fique muito tempo aqui com a boca aberta, que é um posicionamento desconfortável, tá? Então, você ajeita o chassi, o posicionamento direitinho,
No último caso, você pede para o paciente abrir bem a boca e aí você já entra, já fica atrás do biombo para poder emitir a radiação, tá certo? Então, o raio central ele é perpendicular, né? Ele é irradiado mesmo, incidido no meio da boca aberta do paciente. Então, não precisa que a colimação não precisa abrir muito, porque é só para pegar mesmo essa regiãozinha daqui, tá? Não tem necessidade de vir até aqui, porque aqui a gente sabe que é C4, não é? C3, então aqui já é suficiente, certo? Para pegar as duas vértebras. E a radiografia, ela fica aqui dessa forma, tá vendo que interessante? A gente consegue ver o processo espinhoso, conseguimos ver a articulação da atlas com a aquis, né, a C1 e a C2, conseguimos ver o processo odontoide ou o dente da C2, tá vendo? Então, é uma incidência bem legal, bem diferente, né? É uma incidência especial, tá? Agora a gente vai partir para a incidência oblíqua, anterior e posterior, tá? E também tem a mesma indicação clínica, certo? Estenose, para observar os forames. Deve ser feito sempre, gente, as incidências oblíqua direita e esquerda, porque serve como comparação, o médico ele vai comparar. E as posições oblíquas anteriores, em relação às posteriores, elas são as preferidas. Por quê? Por causa das doses reduzidas para a tireoide, tá? Então, a tireoide, ela recebe menos, né, na posicionamento aí das oblíquas anteriores, tá? Então, para paciente de trauma, mesma recomendação, não remover o colar cervical, não mover a cabeça ou o pescoço. Fatores técnicos de 102 a 183 ou de 100 a 180, tá? Tamanho do RI, 18 por 24 ou 24 por 30. Posicionamento pode ser o paciente ereto, tá? É preferido, ele pode estar sentado, como cadeirante, né, ou idoso, ou em pé, mas a inclinada é possível se for necessária pelas condições do paciente. Então, sempre vocês vão visar o conforto, o posicionamento do paciente, tá? Então, o posicionamento da parte, vocês já sabem que deve alinhar tudo direitinho, tomar cuidado com os braços, né? Rodar o corpo, por quê? Porque uma posição oblíqua não é perfil nem AP, então o corpo ele tem que estar rodado, né? E a cabeça numa posição oblíqua de 45 graus. Tomar cuidado com o queixo, para que o queixo, né, a mandíbula não fique sobreposto às vértebras, mas também se atentar para não elevar tanto, tá? Para não sobrepor a base do crânio e aí ficar escondendo a vértebra C1, tá? Então, começa aí pelas oblíquas anteriores, que é a oblíqua anterior direita e esquerda, né? O raio central de 15 graus, tá? Direto, caudal, tá? Então, direção caudal sempre a C4. C4 é o nível da tireoide, no gogó, tá? E a oblíqua posterior é a mesma coisa, só que você vai direcionar o raio central em 15 graus, só que cefálico, também para C4, certo? E suspender a respiração se for necessário, tá? Então, aqui a gente consegue ver o paciente obliquado, a cabeça e o corpo a 45 graus, tá vendo? Então, a gente consegue ver aqui o raio central incidindo, né? Você pode observar que aqui não dá para a gente ver bem, mas quando você estiver posicionando, você pode ver se está mesmo aqui na região da C4, né? Na parte da tireoide, no gogó do paciente. Então, aqui você vai incidir, tá? A 15 graus, sentido caudal, tá? Isso vai proporcionar menor dose para a tireoide. E aqui é a oblíqua anterior, no caso a posterior esquerda, onde aqui vai ser a mesma coisa, né? Só que a parte posterior, ela vai ficar próxima ao chassi, não é isso? Quando é a parte oblíqua anterior, a anterior vai ficar próxima ao chassi. Então, aqui nesse caso é posterior esquerda, onde o raio cefálico, o raio central, ele vai incidir também aqui na C4, tá? Na direção aqui do gogó, tá? Se atentando aqui ao meato acústico, que é um ponto, né? Topográfico, e incidindo aí cefalicamente. Essa é a diferença, né? Como nós vemos. E fica dessa forma aqui, tá? A oblíqua posterior direita, certo? A gente consegue ver os forâneos intervertebrais, né? Das vértebras cervicais, tá? A gente consegue ver aqui a C7, que é a vértebra proeminente, né? Então, os corpos vertebrais, os discos, bem legal, né? A oblíqua posterior direita. E a última incidência da coluna cervical é em perfil, mas é um perfil com hiperflexão e extensão da
do pescoço, né, da coluna cervical. Com que objetivo? A indicação é um estudo funcional para demonstrar como é que está a mobilidade vertebral anteroposterior. Então, é frequentemente usado para eliminar algum tipo de lesão ou para fazer um acompanhamento após cirurgia de fusão espinhal, tá certo? Então, os fatores técnicos é de 150 a 180, né, a DEFOF, tamanho do RI 18x24 ou 24x30, longitudinal. Então, qual é o posicionamento? É um perfil. Então, vai colocar o paciente em posição perfil, né, ereto, tanto sentado como de pé, sempre com os braços de lado, para não ter sobreposição, tá? Vai alinhar o plano coronal médio com o raio central, o centro da mesa e com o receptor de imagem, o chassi. Certificar, gente, que não tenha rotação, que fique mesmo na posição em perfil verdadeiro. É importante que os ombros fiquem relaxados, né? E aqui é a posição da parte. Por hiperflexão, você vai hiperflexionar o pescoço. Então, você vai fazer o quê? Vai abaixar bem o queixo, a ponto de tocar no tórax, mas é importante que você respeite, tá? O paciente até onde ele consegue ir, tá certo? Não permitir que o paciente se mova para frente. Então, você tem que se atentar, ele tem que ficar paradinho e somente aí o pescoço que vai flexionar até tocar o tórax. Se não conseguir, tudo bem, faça até o limite do paciente. Para hiperextensão, você vai levantar o queixo e inclinar a cabeça para trás o máximo possível, também se atentar para que o paciente ele não se mova para trás, porque a cervical toda tem que ser incluída na radiografia, tá? Então, aqui a gente consegue ver que o raio central ele é perpendicular, não tem angulação, e o raio central horizontalmente vai direcionar até a C4, né, no gogó, na tireoide. Centralizar o receptor de imagem com o raio central, suspender a respiração para ajudar aí no paciente ficar bem paradinho, tá? Então, aqui o perfil, o ombro aqui, né, tocado aqui ao buque mural, né, ele certinho, perfil absoluto, perfil verdadeiro, tá? Pedir para flexionar até onde ele conseguir, né? Então, o raio central vai incidir aqui, né, na parte do perfil, mas em direção aqui a C4, tá certo? Então, aqui é a hiperextensão, né? Ele vai elevar, esticar o pescoço para trás, tá vendo? Mas não tanto, para que não fique sobreposto aí a C1, não consiga visualizar, né, a base do crânio. Então, aqui é incidir também, tá? No gogó em C4, tá certo? E assim é o resultado das radiografias, tá vendo? Não tem problema se cortar, porque a cervical que é a região de interesse, tá certo? A gente consegue ver a C1 e a C2, ó, aqui, tá vendo os corpos vertebrais, os corpos corpo vertebral, processo espinhoso, e que a gente consegue ver também, né, a mobilidade aqui dessa coluna em hiperextensão. Lembrando que também deve ser colocados marcadores, indicando, né, se está em extensão ou se está em flexão. Tá bom, gente? Então, essas aí foram as incidências. Na semana que vem, eu vou já dar a torácica e a lombar de vez, tá bom? Até a próxima aula.